Olá, nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Como Estudar a Bíblia. Nós aprendemos na semana passada sobre observação e hoje vamos falar sobre a interpretação. Quero dizer para você que a aula de hoje é importantíssima. Se você prestar atenção nessa aula e praticar, você vai ser muito abençoado no seu estudo bíblico. Nós vamos aprender hoje 7 regras de interpretação da Bíblia e elas são extremamente simples. Apenas a primeira regra tem uma pequena complicação, eu vou explicar para você, e as outras 6 são extremamente simples, e é justamente nas coisas simples que as pessoas têm errado. Nesse momento em que eu estou gravando essa aula para você, aconteceu nessa semana uma polêmica na internet por causa de um pregador no YouTube que falou algumas coisas que todo mundo começou a questionar e dizer que ele é um herege, etc. Bom, quando você assiste o vídeo, você vai ver que os erros cometidos são erros extremamente simples, básicos. Nós não erramos porque existe alguma coisa muito complexa que ainda não conhecemos, algum segredo. Não, nós estamos errando nas coisas simples. E se você aprender essas regras simples, elas vão te livrar de quase todos os erros de interpretação que a gente comete. Então, preste atenção nessa aula, receba esse conteúdo, abra seu coração, estude depois e você vai ser muito abençoado. Falamos na semana passada sobre observação, assista esse vídeo se você não viu ainda. Hoje vamos falar sobre interpretação, 7 regras para uma interpretação do texto bíblico. Então, antes de entrar especificamente nos princípios, nos 7 princípios, queria dizer para você algumas coisas importantes. Primeiro, que a gente precisa entender o aspecto espiritual da interpretação da Bíblia. Entender a Bíblia não é algo puramente intelectual, mas tem alguns erros que nós não podemos cometer. Por um lado, eu não posso pensar em algo puramente intelectual, porque o Espírito Santo habita em nós. Porque Jesus disse que o Espírito viria para nos lembrar de todas as coisas, para nos orientar, para nos dar sabedoria. Então, quando você está estudando a Bíblia, você está estudando uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em você vai te dar a capacidade de entender as coisas. O apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por outro lado, é importante que na hora de interpretar, você não use da desculpa de uma revelação espiritual para impor uma ideia sua no texto. Às vezes você quer provar uma ideia, você quer defender um ponto de vista, e às vezes as pessoas saem por aí dizendo que Deus falou com elas, quando Deus não falou nada, porque Deus não contradiz a sua palavra. Então, procure esse equilíbrio de entender que há um aspecto espiritual na interpretação da Bíblia, mas que isso não vai contrariar nunca aquilo que a própria Bíblia diz. Deus não se contradiz. Amém? Quero dizer para você também que é muito importante a gente aprender esses princípios, porque agora mesmo na semana em que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, eu não sei em que época você vai assistir isso, surgiu uma polêmica porque um pregador famoso no YouTube foi lá e falou um monte de bobagens, um monte de heresias, e todo mundo discutindo se o cara é um herege, se não é um herege. E os princípios que foram feridos na interpretação do texto, cometidos ali nesse vídeo, que virou polêmica esses dias, são princípios extremamente simples. Então é por isso que eu quero dizer para você, se você aprender essas 7 regras, elas são todas simples, somente a primeira é um pouquinho mais difícil, um pouquinho menos acessível, todas as outras 6 são muito fáceis, você vai ver que você vai poder estudar a sua Bíblia e ter um entendimento muito claro e abençoado. Amém? A primeira regra de interpretação é que sempre que for possível, você deve consultar as línguas originais. Agora você pensou, complicou. Quer dizer que eu preciso entender de grego, de hebraico, para poder estudar a Bíblia? Não. Eu disse para você que essa era a única regra mais difícil. Você não precisa saber, não precisa ser um expert em grego ou hebraico. Mas sempre que houver um texto mais difícil, um texto onde há controvérsia, vale a pena você procurar, mesmo que você não tenha conhecimento das línguas originais, do grego, do hebraico, você pode usar uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico, talvez o conselho de um pastor, de um líder que conheça um pouco mais a Bíblia do que você, pesquisar, enfim, e descobrir se no texto bíblico original, na língua original, existe alguma definição daquelas palavras que tire as dúvidas, né? Então, eu vou dar um exemplo para você. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Esse texto muitas vezes é interpretado como se ele significasse o batismo no Espírito Santo, aquela experiência única
que você tem num momento com Deus. Eu creio que nós temos experiências desse tipo, mas esse texto especificamente, quando você vai consultar o original, você vê que ele significa encher-se diariamente. O texto está no presente do indicativo ativo, indicando uma ação contínua. Então, lá em Efésios 5,18, ele não está dizendo para você receber o batismo no Espírito Santo como uma experiência única. Ele está dizendo que você precisa encher-se todos os dias do Espírito Santo. Então, se existe uma controvérsia em cima desse texto, indo lá no original, você vai descobrir qual a interpretação correta. E há muitos outros textos em que a palavra usada define, ajuda a entender, ajuda a interpretar. Por exemplo, existem seitas que negam a divindade do Espírito Santo. Mas Jesus disse que quando ele subisse aos céus, ele enviaria outro Consolador para estar conosco. Bom, mais uma vez, um pouquinho do conhecimento do grego ajuda, porque no grego existem duas palavras para outro. Existe héteros, que significa outro diferente, como heterossexual, alguém que tem um relacionamento com uma pessoa de outro sexo. E existe uma outra palavra, que é alós, que significa outro do mesmo tipo. Não sei nem se a pronúncia é exatamente essa, mas significa outro do mesmo tipo, outro da mesma essência. Quando Jesus disse assim, vou mandar um outro Consolador, ele está dizendo assim, vou mandar um outro que é igual a mim em essência. Se eu sou Deus, ele é Deus também. Muitas vezes você vai descobrir que conhecer algum detalhe do grego, do hebraico, vai ajudar na sua interpretação. Como eu disse, essa é a regra mais difícil, porque depende de um pouco de conhecimento ou de acesso a materiais de estudo. Mas vamos para as outras e você vai ver que as próximas vão ser muito mais simples. A segunda regra é uma das mais importantes. Ela diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que significa isso? A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito. Isso está muito claro em diversos textos. E quando eu entendo que a Bíblia é palavra de Deus, que ela é inspirada, eu sei que ela não vai se contradizer. Por isso, quando eu tenho uma dúvida sobre um texto, eu preciso consultar o que a Bíblia diz sobre aquele assunto em outros lugares para ter a interpretação correta. Então, quando eu comparo um texto da Bíblia com outro, eu vou descobrir se eu entendi correto. Então, digamos que você, no estudo bíblico, está lá no Velho Testamento e vê, de alguma maneira lá, textos falando sobre vingança. E você pensa assim, então quer dizer que Deus aprova a vingança. Vou poder me vingar e vou chegar lá e vou tomar uma atitude. Mas você compara isso com o restante da Bíblia e você vai descobrir Jesus, por exemplo, dizendo que você precisa orar pelos seus inimigos, amar os seus inimigos. Então, comparando a Bíblia com a própria Bíblia, comparando os textos, observando como os textos se desenvolvem ao longo do tempo, você vai entender que aquela sua interpretação está errada. Então, sempre que uma interpretação, o entendimento de um texto sugerir algo estranho, algo que não parece de acordo com o caráter de Deus, compare com o restante da Bíblia, compare com outros textos, porque a Bíblia não se contradiz. Há algum tempo, por exemplo, em Curitiba, se eu não me engano, um pastor começou a pregar que quando você se convertia, você não pecava mais. Porque ele entendeu por um versículo de 1 João que aquele que se converte nunca mais peca. Obviamente, esse ensino está errado. Basta você comparar com o restante das Escrituras e no próprio livro de 1 João diz que se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai. Se o texto está dizendo que nós precisamos de um advogado quando pecamos, é porque de fato o pecado ainda existe nas nossas vidas. Então, bastava comparar com o que outros textos dizem para perceber que aquela interpretação estava errada. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Grande parte das heresias, a polêmica que surgiu essa semana, em torno de um vídeo que foi publicado, fere justamente esse princípio. A pessoa faz interpretações, tem entendimentos do texto que não combinam com o restante da Bíblia, não estão confirmados no restante da Bíblia. Então, essa é uma das regras mais importantes. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sempre que você tiver dúvida, compare com o que o restante da Bíblia diz, porque aí você vai ter uma visão geral que vai fazer com que você perceba que em algum ponto você entendeu errado. Sempre que nós temos um entendimento de um texto que parece contrariar o que a Bíblia diz, é porque há uma dificuldade nossa de entendimento.
E quando você vai, então, para a totalidade da Bíblia, quando você compara o texto com outros textos que falam sobre a mesma coisa, você vai, então, descobrir onde é que você estava errando. Você pode até não entender o texto que está dificultando a sua interpretação, mas você vai saber que aquela interpretação errada que você deu, você não pode levar adiante antes de um estudo muito mais profundo. Então, compare sempre o que a Bíblia diz com aquilo que a própria Bíblia diz. Você não precisa comparar a Bíblia com os escritos de filósofos, você não precisa comparar a Bíblia com os pensadores do nosso tempo, você não precisa comparar a Bíblia com qualquer outra coisa, com qualquer livro. Compare a Bíblia com a própria Bíblia. Compare os textos para ver se há uma harmonia daquele pensamento seu no decorrer de toda a palavra. Bem? Vamos para a terceira dica, então. O terceiro princípio de interpretação da Bíblia que você precisa conhecer é que a revelação é progressiva. Esse é um dos fundamentos também muito básicos, muito simples, que as pessoas têm desprezado. O que é que significa dizer que a revelação é progressiva? Lá em Hebreus 1:1, até o versículo 3, diz que tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Então o texto está mostrando que há uma progressão. Deus não revelou tudo que ele podia revelar de uma vez. Você não vai encontrar em Gênesis ou no Pentateuco toda a revelação que você precisa. Quando Deus foi revelar, ele não pôde revelar tudo de uma vez. As pessoas não estavam preparadas para entender tudo. A revelação se deu em um período longo da história. Então, a revelação é progressiva. Você vê também Jesus lá em Mateus 5, versículos 21, 22, 27, texto famoso, quando ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então Jesus estava mostrando assim: olha, vocês conheceram algo da revelação de Deus, mas eu estou trazendo para vocês a interpretação, o entendimento mais profundo a respeito desse texto, a respeito desse assunto. Então, quando você entende que a revelação é progressiva, que o Novo Testamento tem um nível de luz, de entendimento mais claro do que aquilo que foi revelado no início, quando você entende que nas cartas, por exemplo, que são escritas especificamente à igreja, nós temos a doutrina claramente trazida para a nossa vida atual, para a vida da igreja. Quando você entende isso, você percebe que alguns textos do Velho Testamento, eles não deixam de ser palavras de Deus, mas eles tiveram uma aplicação específica para um determinado momento. E no outro momento, eles deixam de ter aplicação porque uma revelação mais profunda já chegou. Eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para você e incontestável. Por exemplo, a Bíblia nos fala sobre sacrifícios de animais no Velho Testamento. Mas quem aqui, sendo cristão, sacrifica um cordeiro por causa do seu pecado? Ninguém faz isso. Porque nós sabemos que já chegamos ao momento em que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos o livro de Hebreus explicando de maneira clara, profunda, como Jesus cumpriu e substituiu, aboliu completamente o sistema de sacrifícios do Velho Testamento. Então tudo aquilo era uma sombra, um símbolo daquilo que viria. O sacrifício mostrava que era preciso derramar sangue para perdão dos pecados. Jesus, o Cordeiro de Deus, veio para perdoar os nossos pecados. Depois que Jesus veio, todo aqueles preceitos a respeito de sacrifícios de animais, eles ficaram totalmente desatualizados para a nossa vida. Eles não têm aplicação mais. A partir do momento que Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou seu sangue por mim, acabou, eu nunca vou precisar fazer isso novamente. Então, o texto está na Bíblia? Está, mas ele foi atualizado no momento em que Jesus cumpriu aquilo que estava antes apenas como sombra. Então, não há sentido nenhum em alguém praticar um sacrifício de animais hoje. Seria, inclusive, uma ofensa grave ao sangue de Jesus. Então, deu para perceber como a revelação é progressiva? Nem tudo o que está no Velho Testamento você pode aplicar ao pé da letra hoje em dia. Tem pessoas que às vezes ficam confusas e dizem assim: pastor, mas então quer dizer que as pessoas vão escolher o que é que elas querem obedecer? Não, não é que você vai escolher. Você vai usar essas regras de interpretação para entender corretamente como cada texto deve ser aplicado. Qual era o significado espiritual daquele texto no Antigo Testamento?
qual é o princípio que ainda pode estar valendo hoje e qual é a maneira de aplicá-lo nos nossos dias. Algumas coisas são verdades eternas e absolutas que nunca vão mudar. Outras coisas no Velho Testamento eram transitórias. Mesmo no Novo Testamento, há algumas coisas que aconteceram, por exemplo, no livro de Atos, que aconteceu num momento histórico, mas não quer dizer que vai acontecer exatamente daquele jeito hoje. Não era uma doutrina, mas foi simplesmente uma experiência que aconteceu num momento de transição. Não vou explicar todos esses textos aqui, porque ficaria bastante complexo. Mas há coisas que aconteceram no momento, não quer dizer que eles vão se repetir novamente do mesmo jeito. Quando nós entendemos que a revelação é progressiva, eu procuro então sempre olhar para o Novo Testamento, para os ensinos de Jesus, olhar para as cartas escritas para as igrejas, para entender o que é que o Velho Testamento estava revelando. E se aqueles textos do Velho Testamento devem ser praticados da mesma maneira como estavam prescritos, ou se eu devo ali extrair somente um princípio, por exemplo. Na nossa igreja, vou exemplificar para você, nós celebramos as festas bíblicas, como a festa de tabernáculos, mas nós não seguimos exatamente como está preceituado no Velho Testamento, porque nós não estamos mais debaixo daquela lei, nós não temos a obrigação de celebrar aquela festa da maneira como foi determinada aos hebreus. Agora, celebramos por quê? Para ensinar, para trazer o princípio que é válido para os nossos dias. O que é que Deus ensinou ao seu povo naquele tempo? O que é que nós podemos aprender hoje? Então a revelação é progressiva. Muitos erros que a gente tem visto nos nossos dias acontecem porque a pessoa pega um texto do Velho Testamento, fora de contexto, um texto que já foi atualizado, um tema que já foi atualizado no Novo Testamento, que não faz mais sentido à luz do sangue de Jesus, e a pessoa às vezes pega aquele texto de uma maneira totalmente descuidada e diz, não, mas está escrito na Bíblia, então nós temos que seguir. Não é verdade. Se você não prestar atenção no fato de que a revelação é progressiva, você vai poder cometer muitos erros. Vou citar mais um exemplo claro para vocês. Algum tempo atrás, uma igreja tinha o hábito de colocar um nome, um tema para cada ano. Então, um desses anos era o ano de Abraão. E eles passaram o ano inteiro fazendo uma oração, declarando uma bênção sobre a vida das pessoas, que assim como Abraão foi abençoado, eles seriam abençoados também. Até aí, tudo bem. Acontece que num dado momento, essa oração que eles faziam todos os dias, eles diziam assim, que sejam abençoados todos os que me abençoarem, e amaldiçoados todos os que me amaldiçoarem. E durante todo o ano, ninguém percebeu que essa oração estava errada, porque eles pegaram um texto do Velho Testamento, um texto de uma bênção que Deus proferiu sobre Abraão, e acharam que eles podiam dizer que quem me abençoar será abençoado e quem me amaldiçoar será amaldiçoado. Por que é que eles não poderiam fazer isso? Simplesmente porque na Nova Aliança nós temos uma revelação mais profunda. Na Nova Aliança nós temos Jesus ensinando que nós precisamos amar os nossos inimigos, precisamos orar pelos nossos inimigos, abençoar os que nos perseguem. Então um discípulo de Jesus, vivendo na Nova Aliança, não pode pegar um texto lá do Velho Testamento para dizer que está liberado para amaldiçoar as outras pessoas. Esse é um exemplo de como a revelação é progressiva e não entender isso, não prestar atenção nisso, pode trazer sérios problemas. E como eu disse para você, os erros que nós cometemos são erros simples, comuns, banais. Não é preciso aprender coisas muito complicadas para entender a Bíblia. Basta seguir uma regra simples como essa e, infelizmente, o pessoal naquele momento, aquela igreja, ninguém percebeu que estavam ensinando o povo a orar de uma maneira errada. Então, guarde isso na sua mente, no seu coração, a revelação é progressiva. O Novo Testamento vai me dar a interpretação do Velho Testamento, e não o contrário. No Velho Testamento eu vou encontrar revelação de Deus, palavras de Deus, a maneira como Deus lidou com o povo em determinados momentos diferentes do momento que vivemos hoje, mas a verdade final sempre vai ter que passar pelo crivo do Novo Testamento. Eu preciso olhar para aquilo para saber se a nova aliança, se o sangue de Jesus, se o sacrifício de Jesus, se aquilo que Jesus nos ensinou altera de alguma maneira ou não, se aprofunda
Não quer dizer que nem sempre o que estava no Velho Testamento vai ser abolido por aquilo que Jesus fez. Ao contrário, muitas vezes ele vai ser simplesmente aprofundado, mas mesmo esse aprofundamento eu preciso conhecer, para que eu não interprete errado a Bíblia. Amém? A quarta dica de hoje para você é que você sempre deve interpretar a passagem mais difícil pela mais fácil. Ora, isso é algo tão óbvio que eu não deveria nem ter que ensinar isso. Mas, de fato, muita gente faz confusão por causa disso. O que acontece? Alguns textos na Bíblia serão de interpretação mais difícil. Eventualmente, de acordo com o nível de conhecimento que você tem, você vai chegar num texto que você vai dizer, não estou entendendo. Quando você não entende um texto, o que é que você faz? Deixa ele no cantinho e vai procurar orientação, vai procurar conhecimento sobre ele. E se você tiver um texto mais claro sobre aquele assunto, que deixa clara qual é a interpretação correta, o texto claro é que deve interpretar o texto confuso. Não que o texto seja confuso, o texto mais difícil de interpretação. Então, tem gente que faz o contrário. Por incrível que pareça, algumas pessoas fazem o contrário. Eles encontram um texto de difícil interpretação, onde há uma série de opções e ele não tem certeza sobre qual delas deveria seguir na interpretação. Ele escolhe uma interpretação, fica firme com ela e mesmo quando é confrontado com um outro texto, claro, que diz que aquela interpretação estava errada, ele não abre mão da sua maneira de entender. Então, o texto claro deve ser usado para que a gente entenda o texto mais difícil. Lembra da outra regra que a gente falou, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se a Bíblia interpreta a própria Bíblia, acabei de criar um trava-língua, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, eu sempre vou poder usar os outros textos mais claros, mais de interpretação simples, óbvia, para elucidar aquele texto que parece um pouco mais difícil de compreender. Amém? A quinta regra de interpretação diz que nós precisamos procurar o sentido claro do texto. O que é que significa isso? Buscar o sentido que era natural para as pessoas que estavam ouvindo aquela mensagem entender. Então, muitas vezes a Bíblia vai ter significados espirituais, significados mais misteriosos, mais difíceis, aponta para algum sinal profético que ainda vai se cumprir. Muitas vezes a Bíblia vai usar de uma linguagem figurada, e nesses textos, realmente eu vou ter que parar para interpretar de uma maneira que leve em conta todos esses aspectos de uma linguagem figurada, de uma linguagem profética. Mas quando eu leio um texto, eu devo procurar o sentido claro. O que é que esse texto significava para quem estava ouvindo? Porque baseado no fato de que existem alguns textos que são proféticos, alguns textos que têm um significado oculto, tem gente que, por ter uma mente apegada a esse tipo de pensamento, fica colocando significados espirituais em tudo quanto é texto, que não era um significado espiritual, era um significado literal. Então, quando Jesus está ensinando a amar, é amar, ponto. Quando Jesus diz para você perdoar, é para perdoar e ponto. Quando Paulo diz lá, aquele que roubava não roube mais, é para parar de roubar e ponto. Não há nenhuma interpretação complicada ali, é o sentido natural. O que é que as pessoas entendiam? As parábolas de Jesus, muita gente pega uma parábola de Jesus, onde ele está ensinando um princípio moral, um princípio ético simples, claro, que todo mundo está entendendo, e fica tentando colocar nessa parábola um significado oculto, espiritual, supostamente uma revelação que eu tive, que Deus me deu. Tenha muito cuidado com isso. É possível que a gente entenda uma verdade espiritual que nem todo mundo entendeu. Claro, muitas vezes um pastor, um líder, um pregador, um escritor vai descobrir algo no texto que nem todo mundo está vendo. Mas tenha cuidado quando você acha que viu alguma coisa que ninguém está vendo. Se você viu algo que ninguém está vendo, você deve desconfiar de si mesmo. Você deve pensar assim, será que só eu estou entendendo as coisas? Será que ninguém mais entendeu e só eu estou percebendo essa revelação? Faça essa pergunta a si mesmo. Verifique se realmente o texto diz aquilo. Porque é muito perigoso você colocar sobre o texto uma ideia sua. Lembra que nós falamos sobre o estudo bíblico indutivo? No estudo bíblico indutivo, eu observo os detalhes
para, da compreensão dessa observação toda, extrair a verdade. Eu não vou impor a verdade sobre o texto, eu vou extrair dele. É a Bíblia que tem que falar comigo. Não sou eu que vou inventar uma ideia maluca e justificar num texto bíblico só porque ele é um texto de difícil interpretação, por exemplo. Eu não posso pegar um texto para o qual muitas vezes a gente não sabe sequer qual é a interpretação exata, e então pegar aqueles elementos e inventar uma nova doutrina. Então, procure o sentido claro do texto. Vou lhe dar um exemplo. Quando Jesus conta sobre o bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Se você olhar para o texto, o contexto, se você observar, tudo é muito claro. O fariseu queria escapar da obrigação de amar o próximo. Então ele veio e perguntou para Jesus, mas quem é meu próximo? Para calar a boca do fariseu que queria escapar da obrigação de amar o próximo, Jesus contou a parábola do bom samaritano, dizendo que uma pessoa estava caída, ferida, e passou o sacerdote, o ignorou, passou um levita, o ignorou, passou então o samaritano, que era uma pessoa desprezada pelos judeus, e foi lá, cuidou dele, levou até um lugar onde ele pôde ser tratado. E é isso. Então Jesus pergunta, quem foi o próximo dele? O fariseu diz, aquele que exerceu amor, aquele que cuidou dele. Então Jesus diz, vai e faz o mesmo. Ou seja, para de fazer pergunta boba, para de perguntar quem é meu próximo, simplesmente vai lá e faça o bem ao seu próximo, ame ao seu próximo sem perguntar quem é. Não é? Eu já ouvi, por exemplo, interpretações sobre esse texto que colocaram nele ideias totalmente estranhas ao texto. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de estudar sobre a volta de Jesus, encontrou nesse texto uma referência à volta de Jesus. O texto não está falando sobre a volta de Jesus, mas ele entendeu que cada elemento ali significava algo. Então, o samaritano é Jesus, que cuida então do pecador caído, que é aquela pessoa que estava lá ferida. E ele leva então ao lugar onde ele vai ser tratado. Esse lugar, essa hospedaria é a igreja. E aí segue procurando interpretações. Mais adiante então diz, bom, ele deixou o salário ali, o pagamento por 2 dias e disse que depois disso voltaria. Aí a pessoa concluiu que a Bíblia diz que um dia é para Deus como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Se ele pagou por 2 dias para a igreja cuidar do pecador, significa que depois do 2º milênio Jesus volta. Gente, não há nenhuma base, nenhum fundamento para esse texto, para esse tipo de interpretação. Não há como eu saber que essas coisas todas estão certas. Alguém poderia achar que a hospedaria é outra coisa, e quem vai dizer que não? O texto claramente está ensinando sobre o amor, está ensinando sobre cuidarmos das pessoas, mesmo daqueles que não são do nosso meio, do nosso grupo. Está ensinando a amar como Jesus amou, e foi só isso que Jesus ensinou. Esse é o sentido claro do texto. Agora você pode perguntar assim, mas pastor, não tem textos que têm um segundo significado, um significado oculto, uma profecia de dupla referência? Existe tudo isso. Mas para eu afirmar que o texto tem uma segunda referência, um segundo cumprimento, um significado mais profundo, é preciso que de fato exista algo no texto que mostre isso. Do contrário, pode ser apenas uma invenção da minha cabeça e que não tem como a gente descobrir se eu estou pensando correto ou não, porque eu estou fugindo totalmente do que o texto diz. Né? Então, se você tiver alguma interpretação espiritual, alguma interpretação, uma segunda interpretação de um texto, procure confirmar se isso faz sentido em toda a Bíblia, procure ver se há realmente motivos para se pensar assim. Do contrário, siga o sentido claro do texto. Nossa 6ª regra diz que a experiência pessoal tem que ser interpretada à luz da Bíblia, nunca o contrário. Ou seja, é a Bíblia que vai dizer qual é o sentido da minha experiência pessoal. Quando eu tenho uma experiência com Deus, e graças a Deus que nós temos experiências com Ele, graças a Deus que Deus é um Deus vivo, que age nas nossas vidas, nós não somos religiosos que apenas seguimos um código de normas, nós temos um relacionamento vivo com Deus. E nesse relacionamento vivo, Deus faz muitas coisas na minha vida e na sua vida.
Mas as experiências que eu tenho com Deus, elas precisam ser interpretadas, analisadas pelas Escrituras. Eu não posso impor a minha experiência à Bíblia, eu preciso descobrir na Bíblia qual é o significado que ela tem. Então, por exemplo, no movimento pentecostal, existem muitas histórias de pessoas que tiveram uma determinada experiência e acharam que aquilo ali tinha que ser o padrão. E começaram então a replicar aquilo, porque um dia Deus fez assim, então isso está certo. Se um dia aconteceu isso na minha vida, então esse é o padrão. Então guarde bem essa regra, a experiência pessoal tem que ser analisada à luz da Escritura. É a Bíblia quem vai dizer se a minha experiência foi correta ou não, se a minha experiência é um padrão para as outras pessoas ou não, ou se aquilo foi algo que Deus apenas falou comigo. Enfim, se algo não está correto, a Bíblia vai me mostrar, mas nunca posso impor a minha experiência sobre a Bíblia. A Bíblia tem autoridade para julgar as nossas experiências. Amém? Nossa sétima e última regra de interpretação é muito simples. Você precisa interpretar levando em conta o estilo literário do autor. O que isso significa? A Bíblia tem vários tipos de estilo. Ela foi escrita em um período de aproximadamente 1500 anos. Foi escrita por pessoas de épocas diferentes, em línguas diferentes, culturas diferentes. Então você tem na Bíblia vários tipos de conteúdo literário. Você tem, por exemplo, poesias, como em Salmos, linguagem poética como em Eclesiastes, mesmo Provérbios. Você tem textos que são narrativas, como os textos de 1 Reis, 2 Reis, como o texto de Atos, são narrativas históricas, estão contando algo que aconteceu. Você tem outros textos que são doutrinários, onde um autor está ensinando o que é que realmente Deus quer de nós, qual é o princípio que nós devemos viver. Então, todas essas formas diferentes de literatura têm que ser interpretadas de maneira diferente. Quando você interpreta alguma coisa seguindo os princípios de outra forma literária, vai dar completamente errado. Eu costumo ilustrar para os alunos na classe, quando eu dou essa aula, que quando você pega, por exemplo, um texto em uma carta de amor, a pessoa dizendo assim, eu estou morrendo de saudades. Você sabe que a pessoa não está morrendo. Ela diz, eu estou morrendo de saudades, mas ela não está morrendo. Agora, se você lê essa palavra em um prontuário médico, ou se você vê alguém dizendo assim, o fulano está morrendo, aí ele está morrendo mesmo. Então, uma linguagem poética é uma coisa, uma linguagem científica é outra, né? Nós precisamos levar isso em conta, porque na Bíblia, quando você pega um texto poético e interpreta literalmente, você faz ele dizer algo que ele não estava dizendo. Quando você pega um texto literal e fica querendo escapar da literalidade e colocar um sentido figurado ali, você também está fugindo do que a Bíblia diz. E há muita confusão baseada nesse tipo de entendimento. Você simplesmente não levar em conta qual é o tipo de literatura que você está vendo no momento. Então observe bem, você está vendo um texto histórico, não significa que tudo que está escrito ali Deus aprova. Às vezes a Bíblia está contando algo que aconteceu. Já num texto doutrinário, o que manda fazer é para fazer mesmo. Quando você lê uma carta de Paulo, uma carta de Pedro, aquilo que ele fala é o que é o princípio para a vida da igreja. Quando você lê um texto como Apocalipse, existe tanta linguagem figurada que é preciso realmente interpretar com um conhecimento profundo desse tipo de literatura para poder entender as coisas, né? Eu conversei certa vez com um testemunho de Jeová e ele cometeu o mesmo tipo de erro em 2 lugares diferentes. Ele usou um texto de Eclesiastes, que é um texto poético, e disse que era literal. Quando, para mostrar que ele estava errado, eu peguei um texto de 2 Pedro, que é literal, ele me disse que aquele texto era poético. Então, assim é fácil você confundir as pessoas, assim é fácil você se confundir, assim é fácil você fazer a Bíblia dizer o que você quiser, porque onde o texto era literal, ele interpretou figuradamente, poeticamente. E onde o texto era poético, ele tentou interpretar literalmente. Não é difícil perceber isso. Qualquer um sabe que salmos são poesias, são cânticos, orações. Qualquer um percebe que no livro de Eclesiastes existe uma linguagem poética.
Qualquer um percebe que Pedro, quando fala, Judas, quando fala, é uma linguagem clara, direta, não é? Então, preste atenção nesses detalhes. Quando você lê um texto histórico, por exemplo, eu citei isso na outra aula, se o texto diz que alguém mentiu, não quer dizer que Deus esteja provando a mentira. O texto está contando um fato histórico, fulano mentiu, mas não quer dizer que você deva mentir. É um texto histórico, apenas contando, relatando algo que aconteceu. Agora, quando eu leio um texto doutrinário, é outra coisa. Quando eu leio um texto poético, aí eu preciso entender qual é o significado por trás daquela poesia. Se você prestar atenção no tipo de literatura que você está lidando, vai ficar muito mais claro você compreender essas regras. Amém? Então essas são as 7 regras de interpretação que eu queria trazer para você. E usando todas essas regras, algumas coisas que nós já aprendemos na observação, outras que vamos aprender nas próximas aulas, você vai fazer um estudo bíblico muito bem feito. E vamos ter também, nas próximas aulas, alguns exercícios práticos para que fique mais dinâmico, para que você possa estudar junto comigo e assim a gente vai aprender a estudar a Bíblia. Deus te abençoe.